Há comportamentos que se insinuam lentamente em nossas vidas, quase imperceptíveis, até que se transformam em prisões invisíveis. Começam como uma tentativa de escapar de um desconforto sutil, um cansaço interno ou um sentimento de falta que não sabemos nomear. Aos poucos, essa fuga se transforma em hábito, e o hábito em dependência. O que era uma solução temporária para aliviar a dor, torna-se um ciclo que nos devora silenciosamente. Por trás de cada vício, há uma história que raramente se conta. Não é apenas o desejo pelo prazer, mas uma tentativa desesperada de preencher um vazio que parece não ter fundo. A mente busca alívio, mas o que realmente procura é sentido. O problema é que, na maior parte do tempo, confundimos o que desejamos com o que realmente precisamos. Assim, o vício surge como uma resposta distorcida a uma dor que não sabemos enfrentar. Essa é a tragédia do vício. Ele nasce da necessidade humana de escapar da própria consciência, de fugir daquilo que dói, mas também daquilo que poderia curar. Hoje, ao olhar para essa condição sob a luz de pensadores como Carl Gustav Jung e Gabor Maté, descobrimos que o vício é mais do que um comportamento autodestrutivo. É um reflexo da alma em desequilíbrio, um grito silencioso de quem perdeu o contato com o próprio centro. Para Jung, o vício não é um erro moral nem um fracasso de caráter. É um sintoma da alma fragmentada. Quando o indivíduo se desconecta de si mesmo, de seus valores, de suas emoções, de sua essência, o vazio se instala e o impulso de preenchê-lo se torna inevitável. Essa força inconsciente, que Jung chamava de sombra, assume o controle e transforma o desejo em compulsão. Muitos procuram no álcool, nas drogas, no sexo ou nas telas algo que, em essência, é espiritual. Buscam transcendência, mas encontram apenas substitutos que duram pouco. O vício, nesse sentido, é um ato religioso distorcido, uma tentativa de alcançar o divino através de meios terrenos. É uma forma desesperada de se reconectar com algo que foi perdido, a totalidade interior. O que alimenta essa busca incessante não é apenas o prazer, mas o sofrimento. O vício é uma anestesia contra a dor de existir. Cada pessoa que se perde em uma compulsão está, na verdade, tentando silenciar uma ferida mais profunda, a ferida da separação, da solidão e do medo. E quanto mais tenta calar essa dor, mais ela cresce no silêncio da consciência. O homem viciado não foge apenas do mundo, mas de si mesmo. O que ele teme encarar é a própria sombra, aquilo que rejeitou, reprimiu ou esqueceu. Jung afirmava que nada é mais perigoso para a alma do que aquilo que é negado, pois o que é reprimido retorna de forma distorcida, exigindo atenção. Assim, o vício é a tentativa fracassada de curar o inconsciente sem antes compreendê-lo. O vício é, portanto, uma linguagem simbólica. Ele fala da ausência de sentido, da falta de integração entre corpo, mente e espírito. É uma súplica inconsciente para que algo desperte. E enquanto essa súplica não é ouvida, a alma continua girando no mesmo círculo, faminta por algo que a realidade imediata nunca poderá oferecer. Entre os estudiosos contemporâneos do comportamento humano, poucos compreenderam o vício com tanta compaixão e profundidade quanto Gabor Maté. Para ele, toda dependência é uma tentativa de fugir da dor. Nenhum ser humano se entrega a uma substância ou a um comportamento destrutivo sem um motivo. Por trás de cada vício há sempre uma ferida, uma experiência de desconexão, abandono ou trauma que deixou o indivíduo emocionalmente órfão de si mesmo. Maté afirma que o vício não é sobre prazer, mas sobre alívio. Não é o desejo de sentir-se bem, mas o desespero de parar de sentir-se mal. Essa distinção muda tudo. Quando alguém busca uma droga, o jogo, o sexo ou o consumo, o que deseja é momentaneamente suspender o sofrimento. O vício, nesse sentido, é uma forma de automedicação emocional, uma tentativa desesperada de restaurar o equilíbrio perdido. A neurociência confirma essa visão. Estudos mostram que o trauma altera profundamente o funcionamento do cérebro, especialmente nas regiões ligadas à dopamina e ao controle de impulsos. Uma infância marcada pela rejeição, pelo abuso ou pela ausência emocional dos pais molda um sistema nervoso mais vulnerável à compulsão. O cérebro aprende que o prazer momentâneo é a única forma de escapar da dor. E essa lição,
gravada nas conexões mais profundas da mente, persiste por toda a vida. Em seus estudos com dependentes químicos, Maté observou que quase todos compartilhavam um passado de sofrimento silencioso. Muitos cresceram em lares desfeitos, onde o amor era condicional ou ausente. Outros experimentaram a vergonha, a solidão ou o medo antes mesmo de compreender o mundo. O vício surge, então, como uma resposta natural a uma vida que feriu cedo demais. É o corpo pedindo consolo, é a psique tentando sobreviver. Mas a teoria de Maté vai além da explicação clínica. Ele propõe uma visão profundamente humana da adição. Cada vício é uma pergunta não respondida, um pedido de reconexão. Quando o indivíduo busca uma substância, ele está, na verdade, tentando voltar ao estado de segurança que um dia conheceu, mesmo que por instantes, quando sentia-se visto, amado e completo. O vício é uma tentativa de retornar ao útero emocional perdido. Para Maté, a cura não está em condenar o comportamento, mas em compreender a dor que o originou. Nenhum tratamento é eficaz se não houver compaixão. O dependente não precisa ser julgado, precisa ser ouvido. Porque o que está em jogo não é apenas o controle de um impulso, mas a restauração da dignidade humana. O vício é o sintoma. A verdadeira doença é a desconexão. O autor chama a atenção para o contexto cultural em que vivemos. Uma sociedade que estimula o consumo, a pressa e a performance constante, mas que pouco oferece em termos de afeto e presença. Vivemos cercados por estímulos artificiais, mas emocionalmente carentes. O mundo moderno fabrica vícios em série porque nos ensina a buscar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. Maté resume essa tragédia em uma frase simples e poderosa. A pergunta não é por que o vício, mas por que a dor. É nesse ponto que sua visão se une à de Jung. Ambos reconhecem que o sofrimento não é um inimigo, mas um mensageiro. A dor que tentamos silenciar é a mesma que pode nos despertar para o autoconhecimento. O problema não é sentir, mas não compreender o que sentimos. Vivemos em uma era em que o vício já não se limita às substâncias químicas. Ele se expandiu para o cotidiano, disfarçado em comportamentos socialmente aceitos. O celular, as redes sociais, o consumo constante e o entretenimento sem pausa se tornaram as novas drogas do século. O vício moderno é silencioso, polido e amplamente estimulado. Ninguém precisa esconder o próprio hábito, porque ele é incentivado como parte da vida normal. A sociedade de consumo transformou o desejo em um mecanismo de controle. Somos educados para buscar prazer imediato, recompensas constantes e aprovação pública. A dopamina, neurotransmissor que impulsiona o comportamento de busca, é explorada pela tecnologia, pela publicidade e pela economia digital. As empresas competem não apenas pela atenção, mas pela mente. E quanto mais o indivíduo se distrai, mais vulnerável se torna. Essa nova forma de dependência não tem cheiro nem cor, mas corrói de maneira igual. As pessoas passam horas deslizando o dedo em telas, alimentando um ciclo de comparação, ansiedade e insatisfação. Cada notificação é um pequeno estímulo que promete satisfação e entrega apenas um eco de vazio. O prazer instantâneo substitui o propósito, e o tempo, esse recurso invisível, escorre sem que se perceba. O que antes era considerado uma fuga, hoje é uma norma. Trabalhar excessivamente, consumir sem necessidade, exibir a própria vida como espetáculo, tudo isso mascara a mesma dor antiga, o medo do silêncio interior. O homem moderno teme ficar a sós consigo mesmo porque sabe que, no fundo, encontrará o espelho do próprio vazio. Assim, mantém-se ocupado, sempre correndo, sempre conectado, sempre fugindo. Jung já havia previsto essa crise espiritual. Ele alertava que uma civilização obcecada pelo progresso externo, mas cega para o mundo interior, acabaria adoecendo coletivamente. O vício moderno é, em última análise, um sintoma social. Ele revela que nos tornamos estrangeiros de nós mesmos. Trocamos o sentido pela distração, a presença pela pressa, o ser pelo ter. Vivemos cercados de estímulos e, mesmo assim, nunca nos sentimos realmente vivos. Gabor Maté observa que essa estrutura social não apenas tolera as adições, mas as alimenta.
A economia se sustenta sobre o consumo compulsivo e a cultura premia o excesso. Ninguém é incentivado a se conter, refletir ou pausar. Tudo é projetado para manter o indivíduo desejando algo que nunca chega. Nesse contexto, o vício deixa de ser exceção e se torna um modo padrão de existência. No entanto, o mais perigoso nesse cenário é a ilusão de liberdade. Acreditamos estar escolhendo, mas estamos apenas reagindo a estímulos cuidadosamente criados. O vício moderno não acorrenta o corpo, mas aprisiona a mente. Ele promete autonomia e entrega dependência. E o resultado é uma geração que confunde prazer com felicidade, distração com significado e movimento com direção. O vício contemporâneo não é apenas um problema pessoal, mas um espelho da civilização. Ele revela o estado de uma alma coletiva que perdeu o contato com o essencial. Somos muitos, conectados por fios invisíveis, mas emocionalmente sozinhos. E essa solidão, disfarçada sob camadas de tecnologia e aparência, é o terreno fértil onde crescem as compulsões mais sutis. Superar um vício não é apenas abandonar um comportamento, é reconstruir a ponte que liga o indivíduo a si mesmo. Jung afirmava que toda cura verdadeira começa pela consciência. Antes de mudar qualquer hábito, é preciso compreender o que o sustenta. Nenhum vício existe por acaso. Ele sempre aponta para algo mais profundo, um desequilíbrio entre o que a pessoa vive e o que, em silêncio, a sua alma pede. O primeiro passo é olhar sem negação. Enquanto o indivíduo se recusa a reconhecer o próprio aprisionamento, o ciclo se repete. Jung via o ato de encarar a sombra, essa parte obscura e reprimida da psique, como uma espécie de rito de passagem. Enfrentar a própria sombra é enfrentar a verdade que o ego tentou esconder. A cura começa quando deixamos de fugir do que dói e aceitamos ver o que realmente somos, com todas as contradições e feridas. Gabor Maté reforça que o tratamento do vício não se resume à abstinência. A libertação não vem de reprimir o impulso, mas de entender a dor que o alimenta. Quando alguém se permite sentir e reconhecer a própria história, o impulso de fuga perde força. A compaixão, nesse processo, é uma ferramenta mais poderosa que a disciplina. Ninguém se cura pela culpa, mas pelo acolhimento. A jornada de cura exige paciência. O cérebro e a alma precisam de tempo para se reorganizar. A neuroplasticidade, capacidade do cérebro de criar novas conexões, prova que a mudança é possível em qualquer idade. Mas essa reconstrução só ocorre quando há propósito e presença. É preciso substituir o automatismo pelo sentido, o vazio pela atenção consciente. É nesse ponto que a cura se transforma em autoconhecimento. Para Jung, o caminho da transformação interior é o processo da individuação, a integração de todas as partes do ser em uma unidade harmoniosa. A pessoa que reconhece sua sombra, acolhe sua dor e reconecta-se com seus valores mais profundos, começa a se tornar inteira. E quando essa totalidade emerge, o vício perde espaço. Ele deixa de ser necessário porque a alma, enfim, encontra o que buscava: conexão, significado e serenidade. Mas o processo não acontece no isolamento. Jung lembrava que a mente humana é, por natureza, relacional. A cura precisa de espelhos humanos, de pessoas que nos escutam, compreendem e sustentam o peso do que somos. O apoio de uma comunidade, de amigos ou de grupos de recuperação cria um campo de empatia que substitui o vazio da desconexão. A partilha da dor transforma a dor. O ambiente, portanto, é parte da cura. Não é possível florescer em solo tóxico. É preciso afastar-se de pessoas e situações que reforçam o padrão destrutivo. Criar novos vínculos, novas rotinas e novas formas de expressão é reconstruir a própria psique. Como Jung escreveu, não há despertar da consciência sem dor, mas é nessa travessia, entre a dor e a consciência, que nasce o verdadeiro poder de transformação. Com o tempo, o indivíduo aprende a observar seus impulsos sem se identificar com eles. Essa capacidade, que alguns chamam de consciência testemunha, é o início da liberdade. Não se trata de eliminar o desejo, mas de compreendê-lo. Quando o desejo é compreendido, ele perde o domínio. O que antes era compulsão torna-se um convite ao autodomínio. Por fim, a cura se torna uma forma de espiritualidade. Superar o vício é, em essência, reencontrar o sentido da existência.
É perceber que o vazio que tentamos preencher nunca foi ausência, mas um chamado ao despertar. Quando a dor é integrada, ela se transforma em sabedoria. E o que antes foi prisão torna-se caminho. No fim, compreender o vício é compreender a própria condição humana. Todos, em algum nível, buscamos algo que nos alivie da dor de existir. Alguns encontram refúgio na fé, na arte ou no amor. Outros se perdem em comportamentos que oferecem alívio rápido e sofrimento prolongado. O vício é apenas uma das muitas formas de tentar lidar com o vazio interior. Ele revela não a fraqueza de alguém, mas a profundidade da sua dor. Jung via o sofrimento como um mensageiro. Ele não vem para destruir, mas para ensinar. O vício, então, pode ser lido como um símbolo, a representação de uma alma que tenta desesperadamente se reencontrar. Quando olhamos para a dependência com compaixão e não com julgamento, percebemos que ela não é o oposto da força, mas o reflexo de um desequilíbrio entre o que a pessoa é e o que acredita precisar ser. A cura começa no momento em que essa contradição é reconhecida. Gabor Maté reforça essa mesma ideia ao dizer que a dor é a raiz de toda dependência. Se a origem é o sofrimento, a cura é o reencontro. O vício se dissolve quando o indivíduo volta a se sentir inteiro, quando o sentido da vida não depende mais de algo externo. É nesse ponto que a psicologia encontra a espiritualidade. Ambas apontam para o mesmo caminho, a reconexão com o que é essencial. O processo de cura não é uma volta ao que éramos antes, mas o nascimento de algo novo. É o momento em que o ser humano deixa de fugir da própria sombra e começa a caminhar com ela. Esse movimento interior, que une o consciente e o inconsciente, é o que Jung chamou de individuação. É o retorno ao centro, o ponto em que o homem deixa de ser fragmento e volta a ser totalidade. Vivemos em uma época em que as distrações se multiplicam, mas o sentido se rarefaz. A dependência, seja química, digital ou emocional, é o sintoma de uma cultura que perdeu o contato com o silêncio e com a profundidade. Por isso, o antídoto contra o vício não é apenas a força de vontade, mas a coragem de se voltar para dentro. É no silêncio que reencontramos o que o ruído do mundo tentou apagar. Superar o vício é aprender a habitar a própria dor sem ser dominado por ela. É descobrir que a liberdade não está em eliminar o sofrimento, mas em compreendê-lo. O que nos liberta não é o prazer, mas o autoconhecimento. Quando entendemos a natureza da nossa busca, percebemos que o que sempre procuramos fora esteve, desde o início, dentro de nós. No fim de tudo, a libertação não é apenas o fim de um hábito destrutivo, mas o início de uma nova forma de existir. O vício, antes visto como inimigo, torna-se um mestre silencioso, um lembrete de que há algo em nós que pede atenção, luz e reconciliação. E quando finalmente escutamos esse chamado, compreendemos que o abismo interior nunca foi um lugar de perdição, mas um portal para o despertar.